Nossa, que pessoa pontual. Oi, Fábio. Oi, todo Sati, mundo. Olá a tudo todos, bem? boa noite. Todo mundo super pontual, hein? Boa noite. Sati, tudo bem com você? Tudo ótimo, Fábio, mas eu quero só reafirmar aqui quantas lições e quanta coisa eu estou aprendendo nessa quarentena. Ah, às vezes a gente acha que, por já ter estudado bastante, como eu estudei a consciência, estudei meditação, o aprendizado diminui. Eu tenho tido tantas pequenas lições, é que elas já não vêm mais numa sala de aula, num mestre que chega flutuando para conversar com a gente. Elas são pequenas expansões de consciência que vão acontecendo quando eu paro e me pergunto: por que eu estou tropeçando aqui? Por que isso aqui está ruim? Por que isso aqui está tão bonito? E aí eu vou entendendo muito mais a mim mesmo. Mas a gente está nessa situação de panela de pressão, e se a gente se permitir, as expansões de consciência estão até mais legais do que antes. Sati, sabe o que eu estou percebendo também? Que, de repente, o aprendizado prático, ele se tornou... Ele sempre foi muito importante, porém, por algumas questões aí de imposição de um aprendizado mais científico ou mais cartesiano, mais racional, é, a gente não dava muita importância, né? Eu acho que a gente não dá muita importância para aquilo que está ao nosso lado. A gente sempre acha que está muito distante, né? E eu entendo que essa quarentena está trazendo um ensinamento, um aprendizado prático, né? Vicário. Está todo mundo na raça aprendendo, né? E isso é uma expansão de consciência. Sob pressão. Nossa, Fábio, isso que você conta é muito interessante de saber. Porque na minha arrogância de monge novo, quando eu fui lá para o monastério, eu achava que expansão de consciência só podia acontecer naquelas coisas lindas, transcendentes. E às vezes lavar um copo e você perceber que a pia suja é uma expressão da sua bagunça mental. Às vezes uma coisa muito concreta pode te trazer uma super expansão de consciência. Então sim, a consciência, por estar permeando o infinito e tudo, ela pode se expandir até no chão, até na grama, até em você, nas coisas mais básicas. Bom, Sati, você quebrou todo o meu roteiro, então eu vou seguir Desculpa, aí hein? a inspiração que você... Você não vai se apresentar, é isso mesmo, Sati? Não vai se apresentar? Todo mundo conhece. Gente, Eu todo vou mundo conhece confessar o aqui. Sati, tá bom? Eu vou confessar para o Fábio que ele me mandou o roteiro, eu fui estudar as coisas que ele falava, eu achei tão interessante, tinha uma referência lá que depois ele vai falar. Mas, e aí, eu achei tão interessante que eu esqueci do começo. Eu lembro do final do nosso roteiro, mas o começo eu tinha esquecido. Então eu não quero te atrapalhar, Fábio. Como que é? Não, não, eu estou adorando, mas vamos lá. É... Você falou da expansão de consciência, que ela pode acontecer na grama, que ela pode acontecer, e aí eu vou para o final, né? Bom, gente, eu não sei se vocês conhecem o site, se vocês não conhecem, é um bom momento para conhecer. O Sati escreveu um livro que é meu livro, um dos meus livros de cabeceira. Vocês estão vendo ele ao contrário, mas é o Seja Monge, né? E aí eu peguei algumas frases do livro do Sati para fazer uma ancoragem com a casa, com o design de interiores, com propósito. Mas o Sati atrapalhou tudo e eu estou adorando, eu estou achando ótimo, né? Mas na página 34 do seu livro, você fez uma frase que me chama muita atenção, né? Que a repetição é importante e o aprimoramento vem de muitas tentativas. Completada sobre esse momento que estamos... gente, eu estou misturando com aquilo que eu ia falar. Bom, a repetição é importante e o aprimoramento vem de muitas tentativas. Sati, por que eu peguei essa frase? Né? Porque, assim, as pessoas que estão em casa, que que a gente está percebendo que está todo mundo olhando para casa, né? Eu tenho uma amiga que falou assim, nós nunca moramos tanto, né? Porque Legal. a casa era dormitório até então. Eu não sei Uhum. como em outras culturas e no resto do Brasil, mas São Paulo, uma cidade muito dormitória, as pessoas fazem muita coisa ao mesmo tempo, né? Então eu li esse livro da repetição e nas lives que eu tenho feito, com os amigos que eu tenho conversado, as pessoas têm falado muito dos rituais, né? Assim, tipo, lavar a louça, arrumar a cama, a bagunça que fica pela casa, né? E eu percebo assim que isso ficou um pouquinho desprivilegiado, né? Então, que as pessoas tinham na cabeça que o ritual era uma coisa muito maior, que nem você fala, né? Assim, tipo, que você falou que quando você era monge, você achava que
transcender era coisa muito mais... Né? Era chique então, demais, né? Era chique demais. Então o ritual era casamento, era batizado, era um jantar, era receber os amigos, era sempre algo que você tinha que dar um stop, uma parada, fazer uma lista, programar e montar o ritual. E o que as pessoas estão tomando consciência é que esse ritual, que foi esquecido, que era muito comum, pelo menos pela minha avó, minha mãe, meus pais, enfim, esses rituais eram muito mais comuns, né? Então, esse momento que as pessoas estão assim, lavando louça, o que é essa repetição que está acontecendo, né? Eu me lembro que quando eu estou nas suas aulas, nos seus aprendizados, você fala um pouco que nessa repetição que a gente vai fazendo, é como se a gente conseguisse dar um olé na mente e se conectar com algo maior. É isso mesmo? Lavar louça pode transcender a vida de uma pessoa? Lavar louça expande a consciência. Eu estou imaginando um monte de maridos e um monte de esposas falando assim, vai expandir a consciência lá hoje à noite. Fábio, olha que oportunidade a gente está tendo. Quer dizer, a gente está sob essa pressão, nessa quarentena. É difícil para muita gente. Adorei a frase da sua amiga, de que a gente nunca morou tanto. É verdade. E eu acho que a gente está tendo uma oportunidade muito linda de descobrir diferenças de coisas que a gente misturava. Então, por exemplo, a gente misturava entretenimento com relaxamento. Você chega em casa, assiste um filme, dorme, você acha que relaxou. Mas não relaxou, não. Relaxar você precisa de alguma coisa mais profunda, do qual a gente vai falar. A gente misturava estar em casa com pronto, descansei. E não é bem assim. Não é bem assim. E a gente misturava nas nossas ideias a possibilidade de você estar recolhido no seu lugar, no seu local de poder, assim. É a sua casa, onde você tem as suas coisas, e você imaginava, isso aqui vai ser o meu paraíso. E aí a gente está descobrindo que se sente aprisionado também. Tudo isso pode ser respondido de um jeito muito legal se a gente pegar esse conceito do ritual. Então minha mente assim abriu o dia que eu ouvi de um grande mestre. Ritual, por definição, Fábio, é uma coisa que a gente faz aqui na matéria e que afeta o invisível. Você já pensou que tem energias flutuando e existe um mundo concreto e a energia está dentro do concreto, mas ela também está perspassando por tudo? E a gente às vezes fala assim, ai, quem me dera eu tivesse um jeito de mexer nas energias, né? E a resposta é tão linda quanto disponível. Você tem. Essa maneira de mexer nas energias e no fluir das energias e na mudança da faixa vibratória chama ritual. Então ritual é tudo que a gente faz aqui na matéria, que não tem só efeito na matéria, tem um efeito sutil energético. E aí a humanidade, por ignorância, foi guardando isso só para aqueles mega eventos. Então um casamento é algo, é um momento, em que a gente faz um ritual, porque a gente quer pedir que energias de bênção e energia do amor de todos os convidados e o amor daqueles dois se unam. Mas e os rituais pequenos? Por que não fazer? E se eu pegar e organizar, se eu arrumar minha cama todo dia, se aquilo for apenas uma tarefa concreta, aquilo vai encher a minha paciência. Se eu me lembrar, entretanto, peraí, dá para fazer isso aqui um pequeno ritual. Esse é o meu ritual de jogar fora todas as energias de uma noite, eu abraçar o dia que chega e eu colocar aqui um carinho guardado num envelope, um envelope invisível, que assim que eu vier dormir à noite, eu vou me dar o carinho que eu mesmo estou me dando. Eu vou receber o carinho que eu estou me dando, que foi essa cama arrumada. O Sati, será que talvez... Oi, diga. Bom, Sati, é assim. Eu, quando queria arrumar um grande amor na minha vida, uma amiga me ensinou que eu tinha que arrumar a cama e toda vez eu tinha que falar naquela cama que eu queria que alguém viesse para preencher o meu lado e o meu coração. Esse ritual é verdadeiro? Ele aconteceu? Isso é um ritual. Quando a gente não tem noção de quanto a gente move as energias. Então o que você fez realmente moveu energia. Agora, quando que aquilo vai ter poder e quando que não vai ter poder? O Fábio ia lá e ele arrumava a cama e ele criava uma energia que saía pelo universo, chamando, cadê o meu amor? O que vai definir se aquilo vai conseguir ou não vai conseguir? As outras energias que estão em volta.
Será que você cria aquela energia, mas aí 10 minutos depois você cria uma energia contrária, de que eu não valho nada, nunca vou conseguir. Aí você cria uma energia contrária, aquilo vai colidir. Ou será que você cria energias que vão propiciando aquilo? Quais são as energias dos seus karmas envolvidos naquele momento? Então a gente está sempre criando energia. É que a gente não percebe esse efeito, primeiro, porque a gente não se foca, e energia não é assim, cria e pronto. Você tem que ir na constância, repetição, como o Fábio estava falando. Produção, empurrão, constância. E segundo, a gente tem que ver se a gente está indo para a direita e depois indo para a esquerda, ou se a gente realmente definiu que aquele é nosso caminho. Sati, quando a gente está montando a casa da gente, tem muitas pessoas que estão morando demais, né? Então, percebendo que algumas paredes estão cheias demais, alguns armários estão cheios demais, alguns sofás não eram tão confortáveis assim. E aí eu linko isso com a palavra design, né? E porque design de interiores e tem você. E aí também eu vou para a tradução da palavra, né? Que é desígnio, intenção, né? Então, você acredita que quando eu estiver montando a decoração da casa, quando eu estiver criando essa ambientação, eu vou estar ali na intenção com aquelas peças de um propósito maior do que eu quero que essa casa seja? Até entendendo que, assim, às vezes eu penso assim, né, que a transformação do mundo começa em casa, na relação que eu tenho com o meu redor. Então, essa intenção, ela é um ritual que a gente vai ter que aprender a fazer daqui para frente. Como criando esse microcosmo para que se expanda no macrocosmo. Super certo, Fábio. Esse é um tipo de ritual, inclusive, chamado Samkalpa. Não sei se você já ouviu falar. Samkalpa é movimentar a energia através de uma intenção muito clara. Então, tem vários rituaizinhos, tem várias maneiras de movimentar a energia, mas Samkalpa é assim, gente, eu não sou perfeito, eu não sei se eu vou mover a energia direito, mas a intenção está clara. A intenção é essa, o desígnio que vai gerar o design. Por que o bom design é legal, né? O Fábio um dia já mencionou isso para mim. O bom design é legal porque ele tem uma intenção e ele consegue cumprir aquela intenção. Por isso que a gente fala, nossa, essa xícara tem um design tão bom, porque a intenção era ser uma xícara boa de segurar, gente. E ele conseguiu cumprir. Ou seja, ele aproximou a forma da intenção, a manifestação da intenção. Uma vez eu estava assistindo um filme da Chanel e ela estava explicando o conceito de grife, né? E eu nunca tinha entendido isso, né? Então ela fala que grife vinha da marca do animal, do griffe, em francês, da marca que o animal conseguia cravar na terra. Né? Olha! E quanto mais profunda era essa marca, né? Melhor era a grife. Né? E aí eu fico pensando, você falando isso, né? Nossa, então, quanto maior a nossa intenção, maior vai ser essa marca que a gente vai fazer no mundo. Né? Exatamente, exatamente. E as pessoas vão corromper achando que a gente fez algo para ser visível, para impactar. Não é. A gente fez algo para reverberar a partir da gente, porque aquilo tinha um significado para a gente. Eu queria lembrar as pessoas também, Fábio, de uma coisa que me encantou quando eu aprendi, que essa tal de energia, ela vai se movimentando e a gente pode guardar num cofrinho, que é muito legal. Então, há muitos anos, o mestre do meu monastério, ele falou assim, vocês querem ver o que a gente vai fazer aqui? Ele pegou uma pedra de rio, era uma pedra bem redondinha, bem lisa, grande, de rio. Vibração, quase nada, era vibração, uma pedra de rio. E aí ele colocou aquela pedra, e a gente todo dia de manhã, a gente levava flores para a pedra para agradecer ao rio, agradecer à natureza. A gente cantava mantras para a pedra, a gente fazia um ritual, a gente jogava a água do rio na pedra, a gente deixava ela no sol. A gente ia criando, e a pedra sempre fazia parte no templo das nossas orações e intenções. Qual era o Samkalpa? A gente queria deixar, qual era a intenção? A gente queria deixar aquela pedra sagrada. Depois de mais ou menos alguns meses, quando alguém passava perto da pedra, falava assim, nossa, que energia emana dessa pedra. Por quê? Porque é quase um banco. A gente fez um monte de depósitos. E aí, quando precisasse, a gente retirava a energia daquilo. Qual é a analogia disso com a casa? Se você tem uma intenção muito clara do porquê que você colocou aquele abajur ali, aquela lâmpada ali, sem você perceber, se você colocou ali porque aquilo te dá uma alegria, te traz uma sensação de luminosidade, quando você estiver andando pela casa, meses depois,
e você tiver meio borocochô, aquela luz, aquela luminosidade, aquela alegria vão te afetar. Você fala, nossa, eu tinha depositado essa alegria ali, agora eu tô sacando. Ô, Sati, tem um autor que eu adoro, que é o Alain de Botton, que fala muito sobre a arquitetura da felicidade, e ele fala que a gente decora porque a gente é feito de muitos eus. Então, que quando a gente tem que decorar com o nosso melhor eu. Porque quando a gente estiver numa baixa estima, ou numa das nossas versões que a gente não gosta tanto, esses objetos ao nosso entorno, eles são encarregados de nos lembrar da nossa melhor versão. Boa. Então, a nossa casa pode ser a nossa pedra, é isso? A nossa pedra sagrada? Eu acho que a casa é uma pedra que a gente consegue morar dentro. Olha que coisa mágica. E assim ela vai se tornando sagrada. E o sagrado é quem? O que está sagrado ali? Você não fez um ritual de invocação de um ser extradimensional. Você está invocando você. Você está invocando uma versão boa de você. Então, talvez você possa pôr algo ali que te lembra que você é amado. Talvez você possa pôr algo ali, e isso também é muito bonito, Fábio, que você ainda não é. Às vezes, no monastério, a gente recebia uma honra, e a gente falava assim, mas eu ainda não sou tudo isso. E o mestre falava, eu sei que você não é. Você ainda não está pronto para essa tarefa, por isso que eu te dei. Para que você corra atrás e agora se sinta pronto. Então, às vezes você pode colocar ali algo que mostra como você é uma pessoa muito amorosa, mesmo que você não seja, porque aquilo vai ser o lembrete de você continuar tentando. Nossa, que demais. Que demais. Ô, Sati, vou entrar aqui no roteiro de novo. Bom, gente, o roteiro que eu ia começar era para apresentar o Sati. Esse é o Sati. Olha Gente, isso. eu sou o Sati. Esse é o Sati. Para quem não conhece, ele tem um app da Vivo Meditação, que é fantástico. Tem um livro, que é o meu livro de cabeceira, que é Seja Monge, que eu usei como inspiração. E ele dá... É satsang? Satsang é uma palestra Satsang. sobre espiritualidade, uma aulinha de espiritualidade. Toda terça-feira no Espaço Natividade, que é um espaço que eu sou muito feliz, sou muito grato, que me recebeu lá, me recebe sempre nas aulas do Sati e me abriu as portas uma vez para fazer uma palestra. Ô, Sati, e eu queria falar um pouquinho de processo criativo, né? Assim, tem um autor que eu gosto muito, um psicólogo, que chama Winnicott, e que ele fala assim, né, que o nosso processo criativo nasce do momento que a gente tem que a gente aprende que existe o outro, né, que a gente nasce da nossa mãe, e que a gente acha que a nossa mãe é uma criação nossa, que o peito da mãe, o leite que sai da mãe, ele é uma onipotência, né? Porque a gente tem essa sensação de que estou com fome, pumba, tem um peito na minha frente. Estou com frio, pumba, tem um cobertorzinho, né? Mais ou menos do jeito que eu estou falando. Né? E o Winnicott, ele fala assim, né? Que quando a gente começa a perceber que a mãe é outro e que existe o outro, esse campo entre eu e o outro, ele é o campo criativo. E que a partir disso, eu começo a escolher objetos para alimentar este campo ou para proteger esse campo. Eu começo num processo de busca pela identidade e que vai até o fim da vida, né? É um questionamento de quem eu sou, né? E aí eu faço um paralelo a isso de que, tipo assim, nossas casas, né? Tem um poeta espanhol que ele fala assim, nossas casas sabem muito bem como somos. E eu acho que a gente descobriu que a gente não sabe nada da nossa casa, que a gente não sabia nada, que ela sabe muito bem da gente, né? Porque a gente olha em volta, tá uma bagunça. Eu sou muito invocado com maleiros. Eu acho que maleiro tem tudo que a gente não precisa na vida. Que se a gente abrir o maleiro e mandar tudo embora, tirando as malas, o resto pode ficar. Né? Gente, Fábio, meu maleiro só tem mala, Fábio. Eu acho mas que isso fala que eu sou monge. Você está fora da estatística. Ou você é um extremo da estatística. Ô, Sati, então, nessa coisa de... nossas casas sabem bem como somos e nós não sabemos nada dela, né? E fazendo esse link com o Winnicott, que é esse campo criativo, né? Como que vem essa história do criativo no seu conhecimento? Como que nasce a criatividade, né? Assim, ela tem uma origem?
Achei tão legal isso que você falou de Winnicott. Eu tô aprendendo com o Fábio isso, gente. E é muito bonito, né? Como realmente, para uma criancinha ali no colo, a mãe é o infinito, ela é tudo, ela é o calor. Se a mãe se afasta, ele tem frio, ele tem fome. É muito bonito isso. E é muito próximo das grandes realizações dos maiores Budas, quando eles descobrem que, na verdade, eles estão dentro do ventre do universo também. Que todas as aventuras, todos os karmas, todas as dores, todas as faltas eram só uma ilusão. Que, na verdade, eles nunca deixaram de se conectar. Mas aí não mais a mãe física, mas uma mãe cósmica, que é o universo, Deus, o infinito. Então é uma jornada circular, muito Ouroboros isso. Mas falando da criação e dessa casa como espaço de criação, Fábio, eu acho importante a gente lembrar que criar é inevitável. É parte da natureza humana. Se você não quer criar, a sua criação é a recusa de criar. Você não vai conseguir não criar, é impossível. É como uma pessoa decidir que não tem cheiro. Boa sorte. Vai ser difícil. É algo que emana da gente. Se você existe, você cria. Mas a criação da maior parte de nós, ela é duas coisas. Ela é desordenada, porque a gente não está atento, a gente não percebe o que está criando. Você não percebe o efeito que sua voz tem. Você não percebe que se você vai comprar pão e fala, me dá 2 pães. Ou se você fala, bom dia, 2 pães, por favor. Você está criando uma vibração e um convite energético para aquela pessoa ter um dia melhor. É inevitável, a gente cria o tempo todo. Mas, primeiro, a gente tem todo esse poder. E segundo, Fábio, a gente é múltiplo, como você muito bem falou. E muitas partes nossas são desatualizadas. Elas já não são mais partes que a gente queria alimentar. E se a gente não prestar atenção, na nossa casa, imagine que alguns objetos elas são âncoras que mantêm ali uma parte sua que você já não quer mais ser. Por que aquela parte não foi levada pelo vento? Porque você tem uma memória em você da qual você não conseguiu desapegar, perdoar, sei lá. E tem um objeto ali representando no plano físico. Então o ego, ele está sempre desatualizado. E a criatividade mais plena, ela acontece quando? A gente vai se permitindo deixar-se para trás dessas várias interpretações do eu para ir em busca de uma essência do eu. É quando você cansa das muitas interpretações de você mesmo e só guarda aquelas que ainda são muito importantes ou muito úteis. Não, essas eu não posso jogar fora ainda. Então, eu tenho uma interpretação de que eu sou monge. Essa ainda é muito importante, não posso jogar fora. Mas a interpretação de que um dia eu estudei naquele colégio X já é absolutamente irrelevante. Então a criatividade, me parece que ela ocorre quando eu saio daquele monte de âncoras que estava me prendendo em definições antigas, aceito que eu crio o tempo todo, eu tenho esse poder inevitável, e aí eu vou criar interagindo com coisas que realmente me tocam, que realmente me encantam. Porque aí essa criatividade, ela vem sem entulho. Ela pode vir muito louca, mas ela não vem com o entulho do passado. Estou lendo uma pergunta aqui. Fale um pouco sobre a relação da criatividade e as narrativas ancestrais, os objetos. Ô, Sati, eu entendi o que ela quis dizer assim. A gente vem numa relação da casa que às vezes a gente não se dá conta, né? A gente não se dá conta do copo como um contenedor da água, né? Um copo é só um copo, né? Mas um copo ele traz essa linguagem. Ou mesmo a luz, né, que é o domínio do homem sobre o fogo, que era uma questão divina. Né? E que hoje a gente trata a luz com uma certa banalidade. Né? A luz é a luz, mas ela traz essa expressão do olho de Deus, de alguma forma. Né? Super. E essa busca, hoje, a gente dentro de casa, né, nesse momento, essa busca, de algum jeito a gente está resgatando essa... Não só um passado nosso, mas um passado da humanidade. Então, quando eu estou mexendo na casa, quando eu estou convivendo com os objetos, quando eu estou trazendo eles, estou me aproximando deles, né? Enfim, que vai ser a minha próxima frase do seu livro. Quando eu estou me aproximando deles, eu não estou só resgatando também, eu não estou fazendo só uma cura no meu lar, no meu espaço, no meu entorno. Eu também posso estar fazendo uma cura na história da humanidade? Ou isso é muita viagem? Vou explicar por que não é viagem. Eu posso estar venerando, né? Talvez não uma cura, mas eu estou consagrando
algo que vem durante muito tempo na nossa história. E que está tão banal, né? Imagina o seguinte, existiram milhares e milhares de gerações de pessoas. De repente a gente até estava encarnado em algumas de lá de trás, mas milhares e milhares e milhares de gerações. E aquelas gerações, Fábio, não conseguiram encontrar uma plenitude que ainda não chegou para a humanidade. Talvez nem chegue, porque se você começa a ficar pleno demais, você se gradua, deixa de ser humano, vira um Buda e sobe de nível, para ser contratado em outro canto do universo. Então, é parte da experiência humana essa incompletude. E aí, aqueles ancestrais nossos, tem coisas que nós dominamos que eles não dominaram. Então, você falou do fogo brilhante, o fogo de Prometeu, aquilo que vem e ilumina a humanidade, nos permite criar a civilização. E hoje em dia a gente aperta um botãozinho, muito bem. Agora, tem outras coisas ancestrais que não foram dominadas. Por exemplo, essa nossa ânsia de transcender a dor. Essa busca de um significado divino. O que tem lá do outro lado? Essa estabilidade do amor, de amar-se e ser amado. A gente não conseguiu estabilidade de nada disso ainda. Então a gente ainda é muito selvagem em muitos sentidos. E essa aparente civilização que a gente tem, pode olhar na casa de qualquer pessoa. Ela vai ter os elementos de nós domesticamos o fogo, aqui não cai mais neve, já tem um telhado que não entra rato, em compensação, tem objetos da minha busca do amor, que ainda não está completa. Tem objetos da minha busca da transcendência, que ainda não está completa. É muito significativo da humanidade. E a hora da gente progredir é agora. A gente só consegue progredir no agora. Então, cada pequeno passo que cada um de nós dá, reflete de pouquinho, mas assim a gente vai criando uma massa humana gigante. Então, se você se transforma, a sua casa se transforma. Outra coisa bonita, se você transforma a sua casa, e ela não é apenas uma casa, ela realmente é algo que você deixa que aquilo te toque, aquilo vai te ajudando a se transformar em recônditos e buracos seus que você tinha dificuldade de alcançar. Às vezes você não consegue arrumar uma memória, mas você arruma um quarto e a memória fica mais fácil de ser organizada. Eu cuido da casa e ela cuida de mim. Eu coloco essa intenção na casa e ela me devolve de uma forma subjetiva, no campo energético. Perfeito, Fábio. Exatamente isso. Lembrando que é inevitável que a energia se propague, é inevitável criar. Não adianta você querer dizer que o seu quarto não é uma expressão sua. Ele será. Eu acho tão engraçado que às vezes eu vou falar sobre criatividade em alguns lugares e as perguntas vão indo, né? Principalmente os estudantes, eles querem saber muita coisa, como se fosse algo, enfim. Aí eu pergunto, mas assim, o seu quarto é criativo? Né? Assim, o lugar que você dorme, né? Assim, é criativo? Você já teve essa atitude com o seu entorno, né? Porque assim, às vezes não só os estudantes, eu vou em algumas empresas e as empresas estão pressionando os seus funcionários, seus colaboradores, cada vez mais para serem criativos. E eu defendo que a casa é esse campo onde a gente vai formar essa intenção e talvez a energia criativa é a energia do amor, Sati? Eu posso falar isso? O amor é uma energia de união. Então, se você está unindo-se a algo de uma maneira diferente, então sim, você está criando uma energia do amor de um nível mais elevado. Eu acho que nem toda energia criativa é uma energia do amor, porque às vezes a gente utiliza a energia criativa para romper com outros padrões antigos. A energia criativa pode ser também uma energia da vontade de ser expressa. Ela pode ser uma energia da atividade coordenada. Ela pode ser uma energia da harmonia. E essas energias, elas têm reflexos no amor, mas elas não são amor puro. O amor, no misticismo, a gente costuma dizer que é a união. O que ocorre, entretanto, é se você quiser postular assim, Fábio, toda a criatividade está amando algo novo. Aí eu concordo. Aí é muito verdade. Tem um amor por algo novo. Que aí a gente vai cair na intenção. Na intenção. Samkalpa, desiderium, exatamente. Eu posso estar criando coisas egóicas ou por um desejo particular meu. Então. Não? Não, total. Mas aí eu até queria lembrar as pessoas do seguinte. A gente costuma falar de criatividade. Eu vou até voltar um pouquinho mais, Fábio, contar uma breve historinha.
Uma vez eu cheguei no monastério e tinha ali uma proposta de eu viver. O mestre falou, aqui a gente vive uma vida criativa. E na minha ignorância, eu falei assim, gente, que legal, vou pintar tudo de colorido, vou criar slogans e sei lá o que eu vou fazer. E embora nossa vida tivesse essas atividades mais coloridas, o que ele queria dizer é o seguinte, aqui a gente vai criar um estado energético vibratório que não existia antes, que a humanidade precisa loucamente. Então nem sempre o criar é o criar cheio de brocado, papel colorido. Às vezes a criatividade é você estar criando um novo estado de consciência. E a gente costuma chamar isso de uma criatividade vertical. A criatividade mais horizontal, mais básica, ela é simplesmente você trocar elementos, permutar elementos que aqui já existiam. Quer dizer, não veio nada do alto, não veio nada novo. Você, não, muda essa cor, e aí a sua inspiração foi simplesmente porque você viu alguma revista. É uma criatividade de permutações, e é super horizontal. Na vida mais real, é difícil uma coisa ser simplesmente aqui uma permutação horizontal, ou algo vertical puro. E é uma mistura das duas. Mas quanto mais você tiver nesse vertical, menos é do ego, e mais é uma criação, que ao mesmo tempo que permuta algumas coisas aqui, ao mesmo tempo inova e traz uma vibração diferente. Essa é a criatividade da alma. O Sati, e acho que está todo mundo se pegando dentro de casa e se vendo muito com apegos, né? Muitos apegos. Muitos apegos. Coisas que você olha e você nem sabe mais por que você está com ela, mas você não consegue se desfazer. Ou você está alimentando histórias que, enfim, você já até falou, mas o apego e a criatividade, assim, para eu ser mais... vou falar do jeito muito prático. Para eu ser mais criativo, eu tenho que me desapegar? Muito. Tem. Eu tenho muito. que, tipo, botar as coisas para fora, limpar a casa mesmo. Tipo... Muito, muito, muito. E vou explicar usando o que a gente tinha acabado de falar. Até é possível uma pessoa ter uma criatividade relativa se ela tem uma coleção tão grande de referências internas que ela vai só misturando aquelas referências. Mas aquilo não vai encantar ninguém. Aquilo vai ser uma criatividade sem alma. Para você ter uma criatividade com alma, você precisa abrir mão das coisas, de muitas coisas que não fazem sentido, ficar com as poucas que ainda fazem e lembrar que o ego sempre está desatualizado. Sempre. É só a alma que vive no presente. A referência do ego é o passado. Ótimo, ótimo. Ô, Sati, então, e aí vem assim, quando eu estou decorando minha casa, né, e entendendo, gente, que decorar não é só ir numa loja e comprar ou contratar alguém para fazer a casa, mas quando eu estou olhando com esse olhar de o que eu vou fazer para esse ambiente, para ele se tornar muito mais harmônico, né? Quando eu estou olhando para esse espaço... Ih, gente, me perdi aqui. Calma aí. Quando eu tô... O Sati, me perdi. Respira, solta o ar. Quando você vai decorar a casa, criatividade não é só... O ego é o antigo. Aí você falou isso. Quando eu estou decorando a casa, esse presente, eu estou criando o futuro. Né? O futuro está no presente, é isso? Quando eu estou pensando nessa casa, eu estou construindo esse lugar. Esse futuro ele não está mais numa dimensão que eu achava que era futuro, mas ele está no presente, então. Quando a gente só pode agir no presente. Isso que é muito interessante. A gente só pode agir no presente. Uma frase que me impactou muito, gente, é assim. O meditador aceita o passado. Por que a gente aceita o passado? Eu vou dar um exemplo de não aceitar o passado. Vamos dizer que eu esteja numa casa e eu não gosto da cor que a casa está. E aí eu fico, a cada 2 dias eu falo assim, mas essa cor é feia, hein? Eu não estou aceitando que aquilo ali foi a maneira que foi pintada. Eu tenho que aceitar. É a cor. Pronto, aí eu até relaxo. Aceito o passado. Ajo no presente. Porque algum dia, e quando aquele dia chegar, Fábio, vai ser o presente. É só no presente que a gente pode agir. Ajo no presente. E aí eu pinto a casa diferente e crio o futuro. Porque aí, todos os dias para frente, a casa vai ser da cor nova. Eu criei o futuro ao agir no presente. Então, Sati, o futuro não existe. O futuro é uma expressão do presente. Ou o futuro é uma memória do passado. Dizem que grandes, assim, gigantescos seres de muita luz, eles estão além do tempo. E assim como a gente olha um livro
E a gente pode estar na metade do livro, as coisas não aconteceram, mas as últimas páginas já estão lá. Para esses seres iluminadíssimos, existe o futuro sim. Para nós, não. A gente está aqui dentro disso aqui tudo. E a gente tem total livre-arbítrio. A gente pode escolher vários caminhos, há vários futuros possíveis. Só o que existe de verdade é o agora. O passado é uma memória e o futuro é uma infinidade de possibilidades. Qual possibilidade vai acontecer? Depende do agora. Esse momento semeia o seu futuro. Se você não tratá-lo com a reverência, talvez até com alguns rituais, o futuro vai acontecer de maneira aleatória. Que tal então pegar e semear o futuro que você quer? Então, o futuro tem tudo a ver com design, no sentido de você botar uma intenção no que você está fazendo. Isso, desígnio, intenção, design. Como a gente mencionou antes, o bom design é aquele que leva a forma próxima da intenção original. E aí a gente quer ter uma intenção muito clara, porque não há maneira da gente ter uma intenção genérica para a nossa vida, contraditória, conflitada, e aquilo virar um futuro cristalino. Você tem que trabalhar a intenção para que aquela energia fique pulsando. Aquela energia criativa. Ela vai pulsando e vai gerando exatamente dos muitos futuros possíveis aquele que você quer. Bom, Sati, não tenho mais nada para falar. Nada, Fábio. Muito obrigado. Foi fantástico essa conversa com você. Eu realmente acredito que cabe a todos nós criarmos um futuro já, nesse momento. E acho que, de algum jeito, como dizia a minha avó, há males que vêm para bem. Né? Não tem lugar melhor do que estar em casa para repensar esse pequeno microcosmo, esse pequeno campo, e aí criar essa reverberação de um mundo que a gente pode um dia viver. Perfeito, Fábio. Primeiro eu te agradeço, um convite super gostoso, um papo inteligente e um papo amoroso, um papo de pessoas que se gostam muito e se admiram. Eu quero agradecer a todo mundo que nos ouviu e eu quero dizer para vocês que eu vou guardar o que eu ouvi aqui do Fábio. Eu nunca tinha ouvido falar de Winnicott. Na verdade, eu tinha ouvido dele. Mas essas reflexões e entender a casa como uma expressão sua, às vezes a gente vai assim numa cartomante para saber de si mesmo, numa astróloga, e é válido. Mas e se você puder olhar sua casa para aprender sobre você? Se você puder olhar seu quarto? Mais legal ainda. E se você puder mudar o seu quarto, mudando o seu futuro? Porque aí você implementa quais vibrações você quer que vibrem. E ao decidir quais vibrações serão parte da sua intenção, do seu sankalpa, do seu desígnio, design, você para pensar o que realmente é importante para você, se reavalia. Olha, a casa é um local de trabalho extraordinário. Vamos parar de achar que ele é só o seu pouso. Aquilo ali é a sua caixa de reverberação, onde você se entende e se expande para o mundo. Sati, não aguento. Última pergunta claro. aqui. Vamos aí. Então, eu posso falar que a comunicação com o divino acontece a partir da relação que eu tenho com a matéria. Posso? Nós todos, sim. Sim. O meu mestre me disse assim um dia: se você acha que o infinito está só lá nas nuvens, você ainda não entendeu que o infinito é onipresente. Ele está nas tampinhas de garrafa, ele está nos tijolos da casa, ele está na vibração da sua voz. Onipresente é onipresente. Te amo, Sati. Obrigado. Beijos. Tchau, gente. Obrigado. Beijos a todos, gente. Eu li as Adorei. perguntas aqui, eu li várias. Namastê. Grande abraço, Sati. Tchau, tchau.